O Supremo Tribunal Federal construiu uma jurisprudência defensiva para afirmar o seguinte: os atos normativos anteriores a 88 que afrontam o texto constitucional não foram recepcionados. Portanto, se não foram recepcionados, a sua aplicação é uma mera ilegalidade, não dá para controlar via controle concentrado de constitucionalidade, tem que fazer via ação ordinária para combater aquele ato do poder público. Não é controle de constitucionalidade. Óbvio que isso é um jogo de palavras apenas. Lógico, o Supremo sempre criou estruturas a partir de estruturas linguísticas para tentar dizer que ele não precisava conhecer daquilo porque a enxurrada seria gigantesca. Isso é óbvio. Ah, mas por quê? Na DPF nós vamos enfrentar do mesmo jeito. Alguém vai dizer, mas a DPF então pode, ato normativo anterior? Pode. Só que qual a diferença da DPF? Eu tenho que preencher, para além do requisito da inconstitucionalidade, eu tenho que preencher a ideia de preceito fundamental. E a pergunta é, o que é preceito fundamental em sede ADPF? Não há um único professor que tratou de um conceito sobre esse tema, é um professor chamado Carlos Antônio de Almeida Mello. Acho que você o conheceu, Morgana, não lembra do Carlão? Lá do Mato Grosso, foi procurador-geral do Estado, era um sujeito que vivia a vida a 350 por hora. Era procurador-geral do Estado por várias gestões, advogava todas as ações do Estado também no Supremo Tribunal Federal, e fazia doutorado aqui, fez doutorado na Federal do Paraná. Uma mente brilhante. Ele cunhou um conceito, foi o único que falou sobre isso. Ele diz que preceito fundamental é aquilo sem o qual o Estado Social Democrático de Direito não subsiste. E aí tem que testar. Ele diz, tem que testar cada um. Então você pega lá o texto constitucional e vai testando o dispositivo. Se tirar isso aqui, muda a estrutura desse modelo de Estado que nós vivemos? Na maior parte dos dispositivos vão perceber que não muda nada. Podia estar na lei ordinária, na lei complementar, aquele tema. Mas, em alguns temas, você vai perceber que realmente esse conceito é válido. E o Supremo, o que tem feito? Ele não tem dito qual é o conceito, ele tem, a cada DPF, ele vem alargando o rol de estruturas do texto constitucional que são considerados preceitos fundamentais. Há de se ter como exemplo o tema do aborto dos fetos anencefálicos, a dignidade da mãe. Nós passamos uma tarde toda discutindo se era preceito fundamental ou não. Se o Supremo dissesse que aquele tema não tinha preceito fundamental, podia jogar a DPF fora, porque daí não serviria mais para nada. Porque é um debate fundamental, a dignidade humana tem que ser preceito fundamental. A dignidade da mãe tem que conviver com um feto anencefálico, que ela sabe que irá nascer, irá morrer horas depois. Não há nenhum caso clínico na história do planeta que algum feto anencefálico tenha sobrevivido. Algumas postagens mentirosas da internet confundem anencefalia com acrania, que é a ausência da caixa craniana. Mas, nesse caso, a criança não existe. Se você fosse levar o conceito clínico de morte e vida da atividade cerebral dos médicos, que permite desligar os aparelhos após o fim da atividade cerebral, esse seria um conceito aqui claro. Se não tem cérebro, não tem vida. Então, o Supremo veio e acabou dizendo que era fazendo uma nulidade parcial, redução de texto nesse caso. Mas vamos lá. Continuamos aqui na temática e na vinda aqui que nós estávamos. Apresentamos os 4 quadrantes e agora eu queria trabalhar com os senhores algumas características especiais aqui do nosso controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Para falar um pouco do que o Cássio me pediu da reclamação constitucional, Cássio. Para entrar dentro dessa estrutura lógica cotidiana de vocês do controle de constitucionalidade, para que nós possamos compreender quando nós estamos fazendo o controle de constitucionalidade ou não. Bom, distribuída a reclamatória trabalhista. Tá bem? Vamos imaginar que o advogado, não sei se é comum, acho que talvez não seja, pelo que eu observo, assim, das conversas que tenho lá em casa. O advogado, ele protocola a inicial da reclamatória já com um tópico, incidente de inconstitucionalidade. Tem ou não? Agora começou. O pessoal tem aula comigo, nem começaram a fazer, então, agora. Pergunto, veja se essa OAB é mais nova, são ex-alunos da PUC ou da BD Const, todos agora estão fazendo a caixinha do incidente de inconstitucionalidade. Para ninguém ter dúvida que ele está arguindo a inconstitucionalidade do dispositivo. Muito bem, mas às vezes não tem. Porque a pergunta é, não alegada na inicial, os senhores poderão analisar a constitucionalidade do ato normativo? Quem pode analisar a constitucionalidade do ato normativo em sede de controle difuso? Pode arguir a inconstitucionalidade em sede do controle difuso de constitucionalidade? As partes, obviamente. Quem mais? Terceiros interessados no feito também poderão vir aos autos e, dentro dos pedidos
arguir a inconstitucionalidade. Quem mais? Ministério Público. E a pergunta mais importante aqui. O judiciário de ofício, o juiz de ofício pode? Lógico que pode. Esse é o seu dever. É para isso que os senhores fizeram o juramento não ao regimento interno do tribunal, mas à Constituição Federal, em aplicar o texto constitucional. E, portanto, se o ato normativo afronta o texto constitucional, tu pode fazer controle de constitucionalidade. Lá em primeiro grau, tu não vai declarar inconstitucionalidade. Por quê? Porque lá no artigo 97 do texto constitucional está escrito assim: somente pela maioria absoluta dos seus membros ou do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade do lei ou ato normativo. Ou seja, quem vai na igreja católica sabe do que eu estou falando aqui, né? É quase esse momento da igreja, né? Da missa, né? Quando o padre entra nesse momento de transe, assim, para que todo mundo contemple aquele momento bonito da missa. Porque esta é a missão institucional dos senhores. A missa tem ideia, e a missa dos senhores é a missão constitucional. Os senhores deverão analisar a constitucionalidade do ato normativo. E nessa ideia de analisar a constitucionalidade do ato normativo, mas eu não posso declarar inconstitucionalidade em primeiro grau, porque o artigo 97 só diz que somente a maioria absoluta dos seus membros ou do respectivo órgão especial. Os senhores, logicamente, sabem, tem tribunais muito grandes que, para além do seu órgão do pleno, ele tem órgão especial. Aqui no nosso nós temos só o pleno, né? Nós temos órgão especial. Ah, tem especial agora? Quantos membros tem aqui no especial? São 17 membros no órgão especial. E no pleno são quantos? 31. 31. Então, logicamente, com mais de 25 em regra, se cria um órgão especial. Alguns tribunais criam órgãos especiais com 25. É um caos. Para quem advoga, então, quando eu tenho que entregar memorial para 25 desembargadores, você tem que pensar nas horas de trabalho. Você 3 semanas trabalhando só para entregar memorial naquele caso, né? Podia diminuir, inclusive, 17 para uns 14, 13, 12, assim, para ficar bom, né? Porque senão mata a advocacia. A turma briga pelo órgão especial aqui? Ah, então tá bom. Deixa para lá isso, então. Uma coisa chamada acúmulo de jurisdição. Acúmulo de jurisdição. Entendi o segredo. O segredo da luta. Mas, sobre esta lógica, alguém no juiz me perguntou, então eu não posso declarar? Pode. Como? Você afasta a aplicabilidade na sentença. Em que parte da sentença? Relatório, fundamentação, dispositivo. Na parte da fundamentação, você diz, olha, afasto a aplicabilidade do dispositivo tal, por fundamentos tais, 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 e passo a aplicar o dispositivo tal. E na parte do dispositivo, como você não está fazendo controle de constitucionalidade, você não pode fazê-lo, você dá o resultado, ganho de causa para A ou para B. É isto, né? Tem gente que não faz assim, que quer lá na parte dispositiva declarar inconstitucional. Mas aí não pode. Por que tu não pode? Porque o 97 não deixa. Tu não é o órgão pleno do tribunal. Mas tu pode afastar no incidente de inconstitucionalidade. Muito bem, subiu aqui para o nosso egrégio TRT. O relator recebe, analisa. Ah, tem uma caixinha aqui de incidente de inconstitucionalidade. Manda para quem? Ministério Público do Trabalho, ele dá um parecer de forma absolutamente livre, desimpedida, volta ao relator e ele vai a julgamento na nossa turma. Aqui não? Não, aqui não vai para a turma? É monocrático? Não, tem que ir para a turma. Não, desculpa, só a única diferença que você está falando, Flávio, é com relação ao seguinte, a própria admissibilidade do incidente é feita pela turma, não é feita monocraticamente pelo relator. Não estou dizendo que é a admissibilidade do incidente. Ele recebe a trabalhista e ele, verificando que há uma série de temas envolvidos, ele já manda para o Ministério Público Federal. Sim. O Ministério Público do Trabalho. Ele faz a análise, devolve para o relator. E daí ele vai à turma. Na turma, nós vamos saber se nós vamos analisar, vamos dizer que há ou não uma inconstitucionalidade naquele tema. Se eu disser que é inconstitucional, eu sou obrigado a fazer o quê? Mandar para o órgão especial. Se eu disser que era constitucional, eu vou para o mérito. Por quê? Porque os atos normativos têm presunção de legitimidade, de validade dos atos normativos. Já passaram por controle preventivo de constitucionalidade. E, nesta lógica, pode julgar o mérito. Isso, Flávio, só uma informação que é bem recente. No último pleno, nós aprovamos uma alteração no regimento interno, no sentido de que, então, a inconstitucionalidade não é feita, a declaração inconstitucional não é feita mais pelo órgão especial, era feita até um mês atrás, mas sim pelo pleno. Ah, no pleno agora? Agora é pleno. Tá? Então, ficou mais complexo, então. Isso, inclusive para não terminar o julgamento. Não somente em função desses incidentes, mas o que nós fizemos, principalmente, foi o IAC, né? Tá. Por causa dos incidentes de assunção de competência. Tá. Tá? Então, nós
achamos melhor discutir essas matérias que envolvem, então, constitucionalidade no pleno. Então, aqui você tem que discutir com 31. 31 aqui. Mais Deuses. difícil. Deuses. Os temas ficam cada vez mais complexos. Mas aí foi para o pleno. A pergunta é, essa decisão do pleno, ela decide apenas sobre a questão da constitucional. Devolve a matéria depois para a turma e a turma decide a questão de mérito. Né? É assim que funciona no processo civil brasileiro. Aqui, por sua vez, depois de debatida por 31. Uma pergunta que sempre fica é, cabe recurso à decisão do pleno sobre a constitucionalidade? Eu entendo que devia caber, não sei se o regimento interno aqui prevê, pelo menos embargo de declaração, que pode ser que a decisão não tenha contemplado do pleno. Aqui cabe, embargo da decisão do pleno. Tem tribunais que não aceitam recurso à decisão do pleno, só depois da decisão final. Mas daí é uma loucura, porque você tem que esperar a decisão final para dizer, olha, o pleno estava errado. E aí voltar para o pleno. Tem tribunais que acabam não colocando esta lógica sistêmica. Muito bem. Passou lá, então, declarei inconstitucional. Aqui eu queria já fazer uma pequena ressalva. Eu não sei se é o caso do TRT Paraná, procurei, inclusive, nem fiz essa análise pormenorizada, apesar de ter notícias sobre alguns temas, mas o que tem acontecido no Brasil, inclusive fez com que o Supremo editasse a súmula 10, é que alguns tribunais, por suas turmas, têm entendido que a aplicação das técnicas de decisão, interpretação conforme e nulidade parcial sem redução de texto não são controle de constitucionalidade. Não, aqui não acontece. Imagina. O que é a tal da interpretação conforme a nulidade parcial sem redução de texto? Vou tentar explicar da forma mais elementar possível. A interpretação conforme a Constituição, eu afirmo qual é a única forma de ler aquele comando normativo em que ele será constitucional. Eu estou, com isto, excluindo todas as demais formas de interpretação. É óbvio que eu estou declarando inconstitucionalidade das demais formas de interpretar aquele comando. Vou dar aqui um exemplo para os senhores. Alguns anos atrás, os ministérios públicos descobriram, inventaram uma interpretação que eles pretendiam, na realidade, queriam participar do Poder Executivo, inclusive aqueles que eram pós-88. Então, alguns estados fizeram o quê? Mudaram as suas leis orgânicas do Ministério Público para que, entre as funções dos membros do Ministério Público, tivesse a função de secretário de Estado. Começou por Minas Gerais. O primeiro estado que fez isso. Porque é uma maravilha, imagina você, ser o governador do estado. Eu queria ter, no mínimo, uns 17 membros do Ministério Público como meus secretários, né? Porque ninguém me investigaria, é óbvio. Cobra não come cobra, né? Eu não estou falando que ninguém do Ministério Público é cobra, estou dizendo que você não vai morder teus amigos, né? Ora, se eu tivesse 17 secretários, os 17 membros do MP, eu estava salvo, blindado. Primeiro que eles são honestos, puros, encantados, jamais cometeriam uma ilegalidade e também jamais seriam investigados pelos seus compadres. É muito difícil, os senhores mesmos, magistrados, serem julgados pelos senhores mesmos. Quantos incidentes o CNJ tem avocado porque o tribunal, às vezes, tem dificuldade de julgar os seus próprios pares, uma coisa natural, humana, né? Eu não gostaria de julgar um amigo meu. Teria uma grande dificuldade em fazê-lo. É muito difícil isso, né? Ninguém é imparcial a este ponto, né? Algumas pessoas abençoadas podem consegui-lo. Eu não sou dessas pessoas. Mas, então, o Supremo vem dizer assim, olha, é óbvio que é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que membro do Ministério Público só pode exercer uma função para além da de membro do Ministério Público. Qual? Magistério. Ponto. Não há exceção. É uma regra Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Não tem interpretação, não tem hermenêutica possível, cara. Não tem interpretação possível. O Supremo vai e declara inconstitucional. Mas ele declarou inconstitucional a lei toda? Não, o Supremo fez uma interpretação conforme. Olha, aonde está lido funções junto à administração pública? Leia-se, a administração do próprio Ministério Público. Para que eles pudessem ficar à disposição, por exemplo, cargo de secretário-geral do Conselho, sai da atividade lá cotidiana e fica as atividades administrativas todas. Pronto, fez uma interpretação conforme a Constituição. Assim está certo, todas as outras estão erradas. Maravilha? Maravilha. Então, a interpretação conforme é, como eu digo, que é constitucional. E a nulidade parcial sem redução de texto? É eu dizer que uma interpretação não vale. Talvez o melhor exemplo para isso, que é o mais gritante, é esse que eu citei agora há pouco, da DPF dos fetos com anencefalia, onde o Código Penal diz que é crime o aborto. É crime o aborto. Lá no aborto, eu retiro uma forma de interpretar o texto.
Então, eu digo assim, é inconstitucional quando aplicada a este caso. E as demais formas todas serão constitucionais. E aí, com isso, eu, inclusive, descriminalizei uma conduta, né? Porque se eu digo se é inconstitucional aplicar o tipo penal para os fetos com anencefálico, eu introduzi o inciso 3, lá no dispositivo do Código Penal, que diz que é crime o aborto, salvo nas hipóteses de gestação decorrente de violência sexual quando tiver em risco a vida da mãe. E agora tem o inciso 3, fetos anencefálicos. A Defensoria Pública da União foi além, quer agora também, pretendeu também o aborto de fetos, não apenas os anencefálicos, mas também os com microcefalia. É um tanto quanto instigante. Porque ou eu libero para todos, ou estou fazendo eugenia. Porque, assim, as crianças, eu vou te falar, eu já tive vários colegas que não tinham aparência de microcefálicos, mas agiam como tais. E nem por isso foram abortados. Vários colegas. Vários ao longo dos meus aí 20 e tantos anos no mundo jurídico, vários que têm as mesmas limitações de alguém que tem microcefalia. Mas são seres humanos, que, por sua vez, têm uma condição de vida limitada, mas ou eu libero para todos, porque daí, se eu pegar qualquer doença então, mental, ou distúrbio, ou má formação, eu posso abortar? O que a Defensoria queria, no fundo, era dar um bypass no crime de aborto e, com isso, liquidar todo o aborto no país, mas o Supremo falou, não, calma, nesse caso não dá. Em especial porque eram aqueles casos de microcefalia que o Nordeste estava com aquela epidemia gigantesca, foram lá algumas... Oi? A União tem que indenizar? Não sei. Ah, é? Não sabia da indenização. Mas pode ser. Não, me parece que a DPU não estava preocupada com a indenização, estava preocupado com o modelo. Como eles são todos progressistas, eles querem que o aborto seja liberado logo, de pronto, o mais rápido possível. Muito bem. Então, dividimos. Veja que, em ambas as hipóteses, eu declarei inconstitucional alguma forma de ler o comando normativo. Não declarei? Lógico, uma eu disse qual era a única forma possível, outra eu disse qual era a única forma que não era possível. Um determinado tribunal, em um determinado tempo, fez a mesma coisa. Por exemplo, impedindo que se exigisse, no caso das instituições financeiras, certidão de antecedentes criminais dos trabalhadores. As instituições financeiras não podiam mais saber se os trabalhadores tinham antecedentes criminais para contratá-los. E isto não passou pelo órgão especial e nem pelo pleno. Passou por uma turma exclusivamente. Qual era a saída para isto? De quem, digamos, sofreu a decisão desfavorável? Além do recurso de revista e o nosso extraordinário. Era uma reclamação constitucional direta. Por quê? Porque a súmula 10 diz expressamente que isso é controle de constitucionalidade, é uma primeira hipótese de reclamação. Para que servem as reclamações constitucionais? Primeiro, para garantir a autoridade e, segundo, a competência das decisões do Supremo Tribunal Federal. Sejam essas decisões em sede de controle concentrado e constitucionalidade, com eficácia vinculante e erga omnes, ou mesmo as decisões individuais. E, neste caso, por que cabia a reclamação constitucional? Porque já tinha a súmula 10, que falava que interpretação conforme nulidade parcial e redução de texto também é declaração de inconstitucionalidade e, portanto, tem que ir para o pleno ou para o órgão especial. E por que nesse caso não foi? Não sei. Talvez não contrataram alguém, o ônus da contratação foi muito elevado e preferiram fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Esse debate sobre o enfrentamento da técnica de decisão ele é muito importante, porque cada dia mais as turmas vão estar fazendo essas análises. Agora, na reforma trabalhista, vai ser todo dia. Já chegaram os processos da reforma no tribunal? Ainda não? Já chegaram? Já tem diversos. Já tem alguns? Então. Não, e nós também, logo imediatamente, começamos a apreciar, porque aqui nós temos, né, o pleno, o órgão especial. O órgão especial nosso ele trata basicamente de matérias administrativas, tá, e principalmente os conflitos de competência, tá, entre juízes. Né? Então, basicamente é isso. A jurisdição do órgão especial hoje está muito ligada mais a conflito de competência. Mas nós temos também uma seção especializada. A seção especializada, que eu integro, né, ela cuida
basicamente, a execução e as ações de competência originária. Ação de mandato de segurança contra ato de juiz, tá? Dissídio coletivo e ação rescisória. Muito bem. Tá? Então, o que nós, na seção especializada, principalmente pela via do mandado de segurança, sim, começamos a apreciar isso logo após a entrada em vigor, exatamente... Mas daí mandavam para o órgão especial ou para o pleno ou não? Não. Então, aí é o seguinte, até eu quero dar um testemunho para os colegas, apesar de nós já estarmos entrando aqui no horário, para os colegas entenderem como é que funciona aqui no tribunal, como é que é o raciocínio disso. Eu me lembro logo que eu cheguei aqui, eu comecei a atuar como convocado em 2005, para vocês terem uma ideia, né? E só fui promovido a desembargador em 2012. Tá? Uma das primeiras questões que eu me deparei foi aquela da maldita Lei 8666, que é a lei de licitações, do artigo 71, que permite as licitações. Então, vinham os questionamentos com caixas, sim, naquela época já vinham esses questionamentos, com incidentes, então, com pedidos de decretação de incidentes de inconstitucionalidade com relação ao artigo 71 da Lei 8666. E aí eu fui convocado para atuar na terceira turma na época. Eu me lembro que eu falei, putz, mas e agora? Vou ter que mandar isso para o órgão especial. E tinha uma jurisprudência colossal já, assim, bastante consolidada da turma, no sentido de que era possível a condenação das entidades públicas em caso de responsabilidade, os dois culpas, os dois graus de caso de culpa, culpa iligendo, culpa vigilando. E aí eu peguei e falei, bom, então vamos declarar inconstitucionalidade. Então, aí vamos mandar isso aqui para o órgão especial. Quase me mataram. Eu imagino. Mas quase me mataram na hora. Isso quando foi? 90 aí? Não, isso 2005. 2005. Não pode, não tem nada, não tem que mandar para o órgão especial. Eu falei, mas espera um pouquinho só, está sendo arguida essa questão. Não, nós dissemos que... Nós estamos afastando a aplicabilidade da lei. Não, nós estamos dizendo o seguinte, que isso não envolve matéria constitucional. Mas como não envolve matéria constitucional? Né? Eu ainda fui querer perguntar mais um pouco. Isso é assim e acabou. É um bom argumento. Pronto. Então, e hoje também, então vejam, muito, às vezes, quando a gente recebe, porque o juiz diz lá, declara inconstitucional o artigo, o juiz de primeiro grau, pronto. E isso está resolvido na vara dele. Ele resolve a vida dele assim. Quando isso vem para nós no tribunal, você vai ter que fazer uma dupla admissibilidade. Primeiro, sim, você vai ter que convencer a turma de que há constitucionalidade naquela discussão. E depois você vai ter que hoje convencer o pleno de que há constitucionalidade e vai provocar uma manifestação do pleno. E isso, vamos dizer assim, é uma coisa que ninguém quer, porque isso também tranca a barbaridade os processos. Tem um aspecto pragmático disso. Isso tem dois reflexos importantes, porque a partir dessa decisão do pleno, é importante dizer, não precisa retornar nem mais uma vez para o pleno. Aquela decisão pode ser reaplicada. Então, talvez esse trancar é só da chegada, porque a saída depois, todos que chegarem, você vai reaplicar aquela decisão que já foi tomada pelo pleno. Eu acho que esse é um grande desafio, porque neste momento é que nós poderemos, no controle difuso, foi ao pleno, as entidades todas podem se manifestar. Quando vai ao pleno, nós estamos fazendo o controle como o controle concentrado de constitucionalidade. Nós podemos admitir os amigos curi, nós podemos chamar os especialistas para tratar, nós podemos criar uma grande audiência pública sobre aquela temática para munir o tribunal de informações e pareceres e dados para o julgamento do pleno. Este momento, me parece, que é uma grande viragem que nós estamos fazendo nos últimos anos, em que o controle difuso de constitucionalidade passa a ter uma nova lógica. Porque, em última análise, eu vou aqui continuar daqui a pouquinho quanto a esse tema, mas nós vamos perceber que o controle difuso de constitucionalidade, do jeito que ia há alguns anos atrás, era um grande engodo, uma mentira. Que nós temos que cada vez mais qualificar o controle difuso nesse espaço aqui no tribunal, porque imagine, não sei se tivemos isso já aqui no tribunal, um debate sobre o controle de constitucionalidade de determinado dispositivo, com entidades sendo chamadas, com especialistas sendo chamados, uma audiência pública convocada para discutir aquela temática.
O que, por sua vez, muda a lógica do controle de constitucionalidade em todos os tribunais. Isso, mas pera, dá para fazer uma audiência, dá para parar o julgamento lá e o presidente convoca uma audiência pública? Lógico. Encaminhou, olha, tem um tema aqui de incidente. O presidente pode tomar a iniciativa. Cria um grupo sobre tal matéria para montar uma audiência pública para ouvir especialistas. O Supremo fez isso. Eu mesmo participei da audiência pública em 2007, representando o Conselho Federal da OAB. Lá era a audiência pública da saúde. E tinha uma série de recursos extraordinários chegando no Supremo Tribunal Federal para falar da possibilidade de concessão de medicamentos fora da lista do SUS, aqueles que estavam na lista, aqueles que eram tratamentos experimentais, aqueles que tinham alto valor agregado. O Supremo parou o julgamento do recurso extraordinário, convocou uma audiência pública, ouviu quase uma centena de especialistas, em seguida retomou o debate e ainda deixou participar lá quase 20 amigos lá no processo lá para que pudessem se manifestar. E essa decisão é aquela decisão que dá legitimidade ao feito. Porque é importante dizer, depois de julgada uma vez pelo Pleno, não será novamente julgado. Então, deixa eu só até para também, Flávio, desculpa, mas aproveitando, mas, por favor. Veja, com o que está acontecendo aqui hoje. A minha visão também, o que eu vou passar é empírico, é da minha observação, não é científico. A Rosane ela pode me ajudar bastante nisso. A Rosane Dallazen, ela é da Comissão de Jurisprudência e ela é uma pessoa muito estudiosa, ela conhece muito bem esse assunto. Todo mundo vai lá consultar a Rosane para esse tipo de coisa. Mas nesses meus, vamos dizer assim, veja, eu participo do pleno do tribunal há 6 anos, praticamente, foi após a minha promoção. Enquanto convocado, você não participa. Mas nesses anos todos, eu nunca tinha visto, então, uma arguição de inconstitucionalidade ser levada para o órgão especial ou para o pleno. E agora, no penúltimo pleno, então, nós tivemos a primeira, que foi com relação ao IPCAE e à TR. Pronto. Tá? Então, o nosso pleno, aqui do tribunal, tá? Não foi o pleno, foi o órgão especial, inclusive, declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Decisão essa vinculante, né? Então, vinculante não, ela permite a decisão pela inconstitucionalidade. As turmas podem continuar decidindo pela constitucionalidade. Sim. Mas, se você quiser dizer que é inconstitucional, já aplica direto. Exatamente. Porque não vincula a decisão do pleno nem mesmo ao tribunal. Ao menos não formalmente. Mas, numa lógica de colegialidade... Então, Flávio, mas eu até tenho dúvida com relação a isso. Porque, para nós, veja, nós estamos recebendo, as turmas recebem uma súmula do tribunal. Sim. Ou uma decisão de resolução de incidente de demanda repetitiva, ou incidente de resolução de demanda repetitiva, ou DIAC, as turmas recebem esse assunto como auto precedente. Se é um auto precedente, eu, na segunda turma, por exemplo... Vai aplicar. Não posso deixar de Mas aplicar. por uma escolha, não por uma obrigação. Porque as decisões dos órgãos colegiados dos tribunais não têm esse poder. Só as decisões em sede de controle concentrado do Supremo. É verdade que o Código de Processo Civil, em 2015, quando falou dos incidentes de causas repetitivas, que nós vamos falar depois do intervalo, trouxe um pouco esta lógica sistêmica. Mas essa decisão do tribunal não é vinculante. Então, não, eu até, desculpa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você... Eu ia dizer agora, para a gente continuar, deixar esse ponto de interrogação aqui, que está interessante. Não, porque eu acho que isso, inclusive, veja, por exemplo, os colegas de primeiro grau, eles são obrigados a seguir as súmulas do tribunal? Vamos falar sobre isso no segundo horário, não percam cenas dos próximos capítulos. Vamos tomar um cafezinho agora, espero que esteja sendo agradável.